Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre avaliação de desempenho. Esse tema é muito rico e é muito extenso, então eu vou tentar ser o mais objetiva possível aqui nessa videoaula, para que não fique uma videoaula aí de 1 hora cansativa para vocês, ok? Mas não deixem de ler a apostila lá nos detalhes e qualquer dúvida é só me perguntar, ok? Vamos lá então? Bom, vamos começar conversando sobre desempenho, né? A avaliação de desempenho ela é para mensurar o desempenho. Então, o que é o desempenho? Desempenho é a capacidade de entrega, é o que cada profissional ou cada equipe, né, consegue entregar como resultado, ok? Pode ser um resultado de valor, pode ser um resultado de produção, pode ser um resultado comportamental, ok? É o desempenho dessa equipe. E o que leva a um determinado desempenho, ao profissional gerar um determinado desempenho? Então, a literatura traz 4 principais fatores. O primeiro deles é a habilidade dessa pessoa. Obviamente, uma pessoa que tem mais habilidade, né, para desempenhar uma função, ela vai conseguir realizar uma entrega aí, né, vai ter um desempenho melhor. Segundo, é o valor das recompensas. Valor é a percepção que você tem sobre o que você recebe em troca daquela entrega que você faz. Então, a pessoa entender, né, o profissional entender que o que ele recebe pelo que ele entrega digamos assim, é justo, ok? É compatível, essa é a palavra, é compatível. Terceira questão é a percepção de que as recompensas dependem de um esforço. Então, as empresas elas precisam demonstrar para os profissionais que à medida que você gera uma entrega, você recebe um retorno disso, ok? Não necessariamente somente um retorno financeiro, ok? Isso faz parte, né, de recompensar um resultado, mas não somente isso. Então o profissional ele precisa entender que quanto mais ele faz, mais ele recebe em troca ali. Isso é essa percepção de que há uma troca entre resultado, entre desempenho e entre a recompensa por esse desempenho. E por último é a percepção do papel, isso é fundamental, é a pessoa entender a razão do que ela faz, entender a lógica, o contexto no qual ela está situada, entender que o que ela faz é importante, que tem uma razão de ser, que ela não está simplesmente apertando um parafuso, que aquele parafuso tem a razão de ser, de estar ali, de ser importante, ser apertado. Beleza? Isso é o conceito de desempenho. Então, a avaliação de desempenho, ela é uma apreciação aí, uma análise do desempenho, uma mensuração do desempenho das pessoas e pode receber diversos nomes. Então tem avaliação de performance, avaliação do mérito, enfim, avaliação dos profissionais. Cada empresa às vezes usa aí um outro nome, mas quando se faz a medição do desempenho, da entrega, né, da performance dos profissionais, a gente está falando de avaliação de desempenho. Bom, é muito importante esclarecer que a avaliação de desempenho ela é um processo dinâmico. O que isso significa? Não é que eu fiz uma vez, pronto, agora sabe-se lá quando eu vou fazer. Não, isso é um ciclo, isso a gente tem que implantar aqui o ciclo PDCA, de melhoria contínua. Então eu tenho que ter aí uma rotina, de tempos em tempos, né, fazer aí a avaliação de desempenho dos profissionais, não somente uma vez e pronto, acabou, ok? Isso tem que ser um processo que os próprios profissionais têm que enxergar como algo que se repete ali, que é cíclico e que tem sempre que haver ajustes e melhorias ao longo do tempo, ok? Bom, vamos falar então sobre os objetivos. A avaliação de desempenho ela é uma ferramenta riquíssima para a empresa e pode ser utilizada para diversos desempenhos. Eu posso utilizar para promover, né, que é o que normalmente nós profissionais enxergamos a avaliação de desempenho nesse sentido. É para ver se eu posso ser promovido ou não. É um dos fatores, mas não somente, ok? Eu posso utilizar isso para perceber necessidade de remanejamento de profissional, que tem uma área que ele vai se adequar melhor, para identificar o perfil dos profissionais, né, quais se adequam ou não a determinada função. Eu posso avaliar para melhorar a performance da empresa, né, individual e no final coletivamente também para melhorar aí os resultados, para ajustar aí as entregas ao que realmente a empresa precisa, para alinhar tudo isso. Então é uma ferramenta que
é vasta aí a possibilidade de utilização desses números. Eu posso utilizar essa avaliação desses números, não, desses resultados. Eu posso utilizar isso para fazer o processo de recrutamento e seleção mais adequado, já conhecendo melhor o perfil das pessoas que se dão bem, enfim. Então tem diversas aí finalidades e possibilidades de utilização, tanto para o profissional quanto para a empresa. Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui os principais tipos de avaliação de desempenho que existe. Vamos começar da mais tradicional, que seria a avaliação 90 graus. Talvez vocês não conheçam pelo nome, mas é a avaliação que é feita pelo gestor direto. Então, normalmente ele recebe apoio aí do setor de RH, o setor de RH vai funcionar como um staff e vai, às vezes, apresentar o formulário, elaborar, orientar esse gestor para que ele faça a avaliação. Então, é o tipo mais comum, ok? Onde o gestor avalia e dá aí o feedback para esse avaliado, né, para o profissional ali que trabalha com ele, sobre os resultados obtidos nessa avaliação de desempenho, em todos os critérios. Segundo tipo é a avaliação 180 graus. Então, nós somos aí de 90 graus, onde o gestor avalia o liderado, e agora a avaliação 180 é quando os dois avaliam o liderado. Então, como que isso funciona? Então, eu sou um profissional e eu tenho meu gestor. Esse meu gestor me avalia e eu também me avalio. Essa avaliação ela pode acontecer simultaneamente ou pode acontecer separadamente, no qual o primeiro gestor, né, um não tem acesso ali à resposta dos outros, depois eles confrontam esses resultados, fazem os ajustes, né, o gestor fala se concorda ou não com algo, né, que a pessoa se autoavaliou e a pessoa também fala se concorda ou não com a forma como o gestor o avaliou. Há uma confrontação de ideias até se chegar a um denominador comum ali em cada critério que a pessoa é avaliada. Terceiro tipo, e está sendo muito utilizada, é a avaliação 360 graus. 360 graus é porque ela dá uma volta completa, não é isso? Então, dentro dessa ferramenta de avaliação de desempenho, a avaliação 360, ela usa diversos elementos aí. Na verdade, ela usa o máximo possível de pessoas que tenham contato com aquele profissional. Então, ele é avaliado pelo seu gestor, né, normal. Ele é avaliado por colegas de trabalho. Ele pode ser avaliado por clientes internos ou clientes externos, ok? Se for uma área que fornece internamente para a empresa, ele é avaliado por aquele cliente interno. Se é uma pessoa que tem contato com o público externo, ele é avaliado por aquele cliente externo. Ele também pode ser avaliado pelo seu fornecedor, ou seja, para a pessoa, pelos profissionais ou pelo departamento que o abastecem ali dentro da empresa. Possa ser avaliado, acho que eu já falei, pelos colegas de trabalho e por si também. Então, no final aí é feita uma análise de todas essas avaliações para desenhar aí um desempenho mediante a visão de todos esses autores. É muito rica a avaliação de desempenho, ela é um pouquinho mais demorada e tudo mais, exige mais tempo, mas ela é muito rica e tem um resultado de diversas visões aí, como que ele é visto pelos clientes, pelos colegas de trabalho, pelos fornecedores, enfim. Então a gente tem aí uma avaliação muito rica e não somente a visão de uma pessoa, que seria o gestor, sobre aquele profissional. Temos também a autoavaliação, ok? Dentro da avaliação 360 a gente tem vários tipos de avaliação, mas a autoavaliação é quando somente o profissional se autoavalia. Ele recebe um instrumento e faz a sua autocrítica, né, do seu desempenho. Temos a avaliação feita pela equipe, ok? Onde os membros ali, né, mais uma vez, dentro da avaliação 360 também acontece essa avaliação aqui, mas ela pode acontecer de forma isolada, que é quando as pessoas, os membros da equipe avaliam alguém que trabalha com ela, né? Na verdade, todos acabam sendo avaliados por todos da equipe. Normalmente aqui a gente trabalha com sigilo, né? Para que não haja exposição, a menos que seja uma equipe muito madura. E aí sim, isso pode ser feito de uma forma mais aberta, mas é complicado, ok? A avaliação feita pelo órgão de RH, isso daqui está bastante em desuso, a menos que sejam empresas mais conservadoras, né? Então, normalmente aqui o RH ele tem lá uma série de métricas. Então, ele avalia normalmente por números que ele recebe, ele recolhe números ali com o gestor, algumas informações, e ele tem outros números de outros profissionais, um histórico, e ele faz comparação. O RH faz essa comparação entre os números que foram apresentados daquele profissional
profissional com o de outros profissionais. Mas assim, é muito insensível, ok? Não tem nenhum tipo de percepção, trabalha simplesmente com número. Então, é utilizado normalmente por empresas mais conservadoras aí. E tem também que pode ser feito pela comissão de avaliação. O que é essa comissão de avaliação? Normalmente ela é composta por membros permanentes e membros rotatórios. O que isso significa? Membros permanentes normalmente são pessoas do RH que fazem ali a avaliação de todos os profissionais, né? Ou grupos que fazem avaliações ao todo dos profissionais da empresa, e as pessoas que não participam de todas as avaliações, normalmente são os gestores que participam das avaliações somente das pessoas da sua equipe. Então essa comissão ela visa aí trazer um pouco desse conservadorismo, né, para manter um padrão e também a visão do gestor ali sobre cada profissional. Mas ela ainda assim é considerada uma ferramenta mais de retaliação, por um histórico da forma como ela é utilizada, mais não de punição, mas mas também insensível ali, não insensível de não ser carinhosa, mas insensível de não entender pormenores ali, porque o RH ele não tem esse contato direto com o profissional. E por último, que é uma avaliação não tão comum e que é muito perigosa, mas se for aplicada corretamente é muito importante para a empresa, que é a avaliação de baixo para cima. O que é isso? A equipe avaliar o gestor. Aqui normalmente se trabalha com sigilo total de quem preencheu, de qual foram as informações, trabalho o máximo possível fechado numa ferramenta, muitas vezes para que as pessoas não escrevam, para que o gestor não consiga entender de onde veio aquele resultado, para que as pessoas não sejam punidas. Mais uma vez, quando é uma equipe, quando meu brinco caiu aqui, caiu dentro do bolso, quando é uma equipe madura, né? Às vezes a empresa pode até conseguir trabalhar, mas é muito difícil aqui não garantir que não haja nenhum tipo de punição ali por parte do gestor por ele não ter gostado de algo que falaram sobre ele, enfim, né? Então tem que ser aplicado, mas com muito cuidado. Se bem aplicado, é muito rica também essa ferramenta. E, por último, uma tendência é a avaliação por competências. O que é essa avaliação por competências? Ela avalia duas vertentes. Ela avalia competências técnicas e competências comportamentais, ok? Instintivamente, um pouco disso já era feito, mas hoje em dia a avaliação por competências ela tem sido desenhada aí para trabalhar mesmo as competências dentro dessas duas vertentes. Então eu avalio ali a aplicação de conhecimento técnico, como que essa pessoa desempenha a função de forma técnica, como ela aplica os conhecimentos técnicos dela e o desempenho que ela tem, né, com essa aplicação, e também aspectos comportamentais dessa pessoa, ok? Então eu tenho ali trabalho em equipe, eu tenho tantas outras situações que não tem a ver com conhecimento ou com habilidade ali técnica desse profissional, mas sim com um perfil dele de comportamento realmente ali no trabalho. Então de forma solta isso já era feito, mas agora a avaliação de competências ela amarra muito bem amarrada aí essas duas vertentes, que são as competências técnicas e as competências comportamentais. Bom, apresentei os principais tipos de avaliação de desempenho, agora nós vamos conhecer métodos de avaliação de desempenho. Então aqui digamos assim, diz respeito a que tipo de formulário que as pessoas que vão fazer aí a avaliação de desempenho preenchem. O primeiro deles é o método das escalas gráficas. Por que método das escalas gráficas? É feito como se fosse uma reguinha, onde eu tenho de 0 a 10, por exemplo, onde 0 seria um desempenho muito ruim naquele aspecto e 10 um desempenho excelente naquele aspecto. Então a pessoa ela tem a liberdade de assinalar ali nessa escala gráfica. A minha cachorra ela ficou alucinada aqui. Então a pessoa tem a opção de assinalar ali naquela escala gráfica de 0 a 10 qual seria a nota, né, a respeito daquele fator que está sendo analisado ali, daquele profissional.
Tem algumas variações, eu trouxe aqui, depois vocês veem, né? Aqui onde a pessoa marca já pontos fixos, ou também eu coloco aqui de ótimo a péssimo, ou de péssimo a ótimo para marcar um xizinho, enfim. Mas não deixa de ser essa tendência de escala gráfica, como se fosse um desempenho muito ruim a um desempenho muito bom sobre aquele critério. Tem algumas vantagens, as vantagens aqui é uma ferramenta super simples, super fácil de preencher, ok? Sem muita explicação rápida, ela consegue ser preenchida. Mas ela tende a proporcionar o famoso efeito halo, que é aquele efeito onde eu não gosto de algo ali, eu começo a preencher com desempenho ruim e eu tendo a generalizar aquilo, ou o contrário, eu começo a preencher com desempenho bom, alguns critérios, e eu tendo a generalizar. Então, muitas vezes promove esse efeito halo, ok? Não gera aí resultados mais detalhados também, por ser uma ferramenta engessada ali, ok? Próximo método é o método da escolha forçada. Esse método é o seguinte: o órgão de RH da empresa, ele elabora grupos, por exemplo, contendo 4 ou 5 frases ali sobre comportamentos na empresa. E aí, normalmente, né, essa escolha forçada é que quem está avaliando tem que marcar, por exemplo, ou marca aí, de cada grupo de palavras, marca que mais representa aquele profissional, ou de cada grupo de palavras, marca a que mais representa e a que menos representa aquele profissional. Então eu trouxe aqui um exemplozinho, olha, então eu tenho aqui 4 frases: faz apenas o que manda, comportamento irrepreensível, aceita críticas construtivas, não produz quando está sob pressão. Então quem está avaliando vai marcar aqui, ó, um xizinho no mais, que seria dessas 4 características, qual melhor representa aquela pessoa, e um menos de qual seria a característica que menos representa aquela pessoa. Então no final é feita uma avaliação aí, junta-se as características que mais representam aquelas pessoas, podem ser tanto positivas quanto negativas, e as características que menos representam aquelas pessoas, ou seja, o que elas, ou as características ruins que é bacana que ela não tenha, ou as características boas que eu preciso, que ela não tem, mas que eu preciso desenvolver. Então, algumas vantagens e desvantagens. Então, ela normalmente não gera aquela tendência ao efeito halo, porque tem que se analisar aí cada grupo de palavras, né, de frases. Então, elimina bastante essa tendência de generalização e gera aí um resultado um pouco mais confiável por isso, tá? E ela ainda assim é simples de preencher. Por outro lado, ela é um pouco mais difícil de ser elaborada e de ser analisada, ok? Não é um resultado tão simples de ser analisado quanto o método das escalas gráficas. Próximo método é o método da pesquisa de campo. Esse método é o seguinte: ele ao invés do gestor avaliar ou da pessoa avaliar a outra lembrando de algo que aconteceu, é uma avaliação que é feita em campo. Então, a pessoa vai estar sendo observada ali no dia a dia, no desempenho da sua função. Por isso, o método da pesquisa de campo, ok? Porque é a observação in loco do exercício, da atividade que a pessoa está desempenhando. E é um processo que é mais longo, ele é demorado e envolve 4 fases. Então é feita uma avaliação inicial, depois uma análise complementar, depois é elaborado um planejamento e é feito o acompanhamento desse planejamento. Então eu trouxe aqui no quadro, na seguinte, quais são, né, o que é feito em cada uma dessas etapas. Então primeiro ali na análise, na avaliação inicial, o gestor avalia o resultado, se foi bom ou não, se o comportamento foi bom ou não. É como se fosse uma avaliação mais superficial do que ele observou. E depois, nessa análise complementar, ele vai analisar assim, ele tinha o que ele precisava para desempenhar aquilo ali, ele precisa de algum treinamento, quais foram os resultados obtidos ali. Então é uma análise um pouco mais profunda. Depois é feito o planejamento, o que ele precisa receber de apoio, de instrução, de treinamento. Então são definidas metas, enfim, junto com esse profissional. E por último é feito o acompanhamento para ver se o que foi planejado está sendo atingido. Então ele é um método, em comparação aos outros, que tem como vantagem, ele é um método mais completo, ele elimina visões pessoais, porque ele vai observar a pessoa em campo, atuando, então isso elimina bastante parte dessa visão aí de gosto ou não dessa pessoa, mas sim de como ela está desempenhando o trabalho dela. É o mais completo e promove e já amarra aí um acompanhamento. Todos devem ter um acompanhamento
posterior, mas esse método, ele já, dentro dele já existe o planejamento do que vai ser feito e o acompanhamento, ok? Quais são as desvantagens? Ele é mais demorado e acaba sendo mais oneroso, ele é mais complexo de ser feito, demora mais tempo e acaba custando mais para a empresa. O último método é o método dos incidentes críticos. Esse é um método que não é tão comum e talvez não seja tão formal, mas é um método onde os gestores, eles são estimulados a observar comportamentos críticos, sendo eles muito bons ou muito ruins. Então, esse gestor, ele vai registrar tudo que foi, digamos assim, fora da curva de muito bom, qualquer que sejam dos membros da equipe, né? Então, de fulano, então esses são os comportamentos muito bons. De Beltrano, esses são comportamentos aí acima da média, enfim. E também os incidentes críticos negativos. O que cada membro da equipe fez ali que é muito fora da curva para pior, para ruim. Então, é um método onde se estimula a aplicação de coisas boas, né? A replicação, né? Na verdade, que as outras pessoas também passem a fazer daquela forma e se evita que os outros também cometam os mesmos erros dos incidentes críticos negativos. Então, quais são as vantagens e desvantagens desse método? Então, nós temos aqui, é um método muito superficial, olhar só coisas muito boas ou muito ruins, muitas vezes não vai gerar aí uma análise mais profunda daquele profissional, ok? Na verdade, esses são os pontos negativos, ok? Então, quando eu faço uma análise só do que é muito bom, do que é muito ruim, eu não gero ali resultados muito confiáveis sobre a performance ali, o desempenho daquele profissional. Mas, por outro lado, ele é simples de ser aplicado, ele gera aí coisas boas, ele promove e incentiva coisas boas e evita, né, que coisas ruins sejam utilizadas. Essas são as vantagens e desvantagens. Então, aqui só fica um alerta final sobre os principais erros que são cometidos em processo de avaliação de desempenho. Seriam consequências negativas de erros cometidos aí no processo de avaliação de desempenho. O primeiro deles é o seguinte, quando as pessoas percebem que simplesmente a avaliação de desempenho ela é ou para punir ou para recompensar. Então eu tenho que me preocupar com a avaliação de desempenho porque ou é através dela que eu vou receber minha promoção ou eu vou ser demitido. Isso não pode ser visto só como algo para punir ou para recompensar. Outra situação é quando as pessoas estão mais preocupadas simplesmente no preenchimento dos formulários do que no resultado em si, do que no feedback e amarrar aquilo com resultados para a empresa. Quando as pessoas percebem que o resultado é tendencioso ou é injusto, né, que percebem que o gestor avaliou melhor alguém que ele gosta e utilizou, né, de relação aí para beneficiar alguém com os resultados. Quando o gestor ele não sabe conduzir e faz comentários que fazem com que o avaliado se sinta mal, né, que não goste da forma como ele é abordado, e quando a avaliação é simplesmente feita de forma aleatória, mas não conduz, não amarra aí com o resultado, porque as pessoas não percebem uma razão de ser para ela, a não ser punir ou recompensar. E não é somente isso, a avaliação de desempenho. Ok, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada!